Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Quinta-feira, dia 24 de abril, oitava da Páscoa. A primeira leitura está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 11 a 26. O salmo responsorial é o Salmo 8. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo de repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vós, irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado no meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo! O Senhor é nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para que dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo! Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida em comunidade foi de suma importância no processo de consolidação da fé dos primeiros cristãos. Superada a tentação de dissipar-se, reconheceram ser fundamental manterem-se unidos, fiéis às instruções recebidas do Mestre. A celebração eucarística, conhecida como fração do pão, era um momento privilegiado de partilha da fé. A leitura das Escrituras, reinterpretada à luz do mistério pascal, a recordação da vida de Jesus e a percepção dos sinais de sua presença no meio dos discípulos serviam de suporte para a fé dos discípulos em fase de afirmação. Afinal, a ressurreição deixara-os perturbados, cheios de interrogações. Eles confundiram o ressuscitado com uma espécie de espírito errante, a vagar pela terra. Alguns recusavam-se a compreender que o ressuscitado era o mesmo Jesus que havia sido crucificado. Outros já não recordara que o Mestre os prevenira a respeito de seu destino de sofrimento, morte e ressurreição, como também nem lembravam da missão que lhes havia sido confiada, qual seja a de pregar a penitência para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Somente os que permaneciam unidos aos demais conseguiram entender tudo o quanto se referia a Jesus. O individualismo e a fuga eram os piores inimigos da fé. A descoberta do ressuscitado devia ser feita em comunidade. Oremos. Pai, faz-me compreender a importância da comunidade na dinâmica da consolidação da minha fé no Senhor ressuscitado. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.